Olá, boa tarde para você que nos acompanha aí através das redes sociais do GDIF, o NEMAT, né? Sala 2, para quem está preparando o concurso para o concurso da Polícia Militar, Bombeiros e também a Politec. Agora a gente vai ter aula com a professora Nayara e a disciplina é Relações Interpessoais. Professora Nayara, muita alegria te receber, gratidão em nome do Instituto e todos os parceiros, tá? Obrigada, professor Everton, pela oportunidade. Me sinto muito honrada em estar aqui. Parabéns aos candidatos, aos futuros servidores públicos. Espero que a nossa aula de hoje, de Relações Interpessoais, seja muito produtiva para aqueles que nos assistem e para todos aqui. Obrigada, professor. Bem, pessoal, deixa eu só arrumar aqui para a gente começar. Primeiramente, pessoal, eu pedi, né, para o pessoal da organização enviar o material para vocês, tá bom? Então, vocês terão acesso ao material, daqui a pouquinho eles vão encaminhar, porque nós vamos... Ah, já foi enviado, né? Nós vamos trabalhar algumas questões, uma aula bem didática, conceitos e questões que serão trabalhados nesse tempo que nós teremos aqui. Por quê? Porque essa disciplina de relações interpessoais, ela vai buscar dos candidatos a verificação que se eles entendem como, de fato, deve acontecer o relacionamento individual de um trabalhador ali no ambiente laboral e em coletividade. É uma disciplina muito tranquila de se trabalhar, porém, embora ali tenham 2, 3 questões, são questões que é para acertar, tá bom? Então, a ideia aqui é contribuir para que vocês gabaritem as questões de relações interpessoais, tá bom? Ai, obrigada. Pronto? Obrigada. Vamos lá, então. O que a prof preparou para esse momento? Vocês terão aula com o professor Tiago no próximo sábado. E para este, a professora preparou o quê? Falarmos sobre a diferença entre relações interpessoais e relações intrapessoais. Vocês entendendo essa diferença, vocês têm a prova na mão, tá? Porque mesmo que nós falemos sobre motivação, a prova começa a cobrar ali as relações e o ambiente de trabalho, sempre ela vai puxar isso aqui, ó. O entendimento do candidato, os conceitos que nós vamos abrir aqui sobre o que é relacionamento interpessoal e o que é relacionamento intrapessoal, ok? Vamos falar sobre empatia, motivação, vínculos afetivos e interação social e as relações e o ambiente de trabalho. Eu tenho certeza que aqueles que estão nos assistindo, os alunos que estão aqui presentes, já têm, né, todos esses tópicos aqui acoplados no dia a dia. Eu tenho certeza, nas empresas privadas que vocês trabalham. E não diferentemente, nos órgãos públicos, pessoal, de alguns anos para cá, a administração pública ela tem se preocupado com o tipo de profissional, o tipo de servidor que está chegando até aquele órgão público. Então, não são só as competências técnicas que a administração pública agora tem se preocupado, são as competências humanas também. Porque nós veremos no decorrer da nossa aula que se as nossas competências humanas, o que nós somos, o que nós refletimos, não estiver de acordo com os resultados que a empresa, a administração pública, o órgão público, ele necessita, ele espera, nós não, de fato, estamos preparados para aquela função. E aí a gente precisa readequar, rever, aí vai entrar a relação intrapessoal, tá bom? Só explicando um pouquinho por que os concursos públicos, alguns, né, estão cobrando uma disciplina. É justamente para construir uma competência humana naquele futuro profissional, aquele servidor público, tá bom? Vamos lá. Relacionamento interpessoal e intrapessoal. Bem, pessoal, eu gostaria, né, para ser uma forma didática, que vocês circulassem inter e intra.
Por quê, professora? Porque a prova adora confundir o candidato. Ela vem colocando assim, o relacionamento intrapessoal pressupõe que os servidores, os trabalhadores colaborem no seu ambiente de trabalho entre si. Aí você vai lá e coloca a alternativa C. É essa a correta? Está errada. Por quê? Porque não é intra, mas será inter. Então, por isso, a importância de nós conhecermos esses dois conceitos e distinguirmos, ok? Vamos lá. Relação intrapessoal. Faz um círculozinho aí no intrapessoal. É aquele relacionamento que você, enquanto indivíduo, possui consigo mesmo. Seu nome? A Isabela. Isabela, servidora pública. Qual o seu concurso, Isabela? Bombeiro? PM. Vai ser aí, vai entrar para a polícia, né, militar. Isabela já está lá. Só que Isabela tem muitos conflitos intrapessoais. Ela não consegue se entender. Ela não consegue compreender, de fato, quem é ela. Esses conflitos individuais, então, relacionamento intrapessoal, é o conhecimento que o indivíduo tem de si mesmo, tá? Relacionamento intrapessoal é o conhecimento que o indivíduo tem de si mesmo. E se esse indivíduo não tiver esse conhecimento de quem ele é, o que ele quer e para o que ele veio para esse mundo, ai, gente, quem é que tem, né? Mas a gente está aqui em busca, né? Nós estamos aqui em busca disso. Se você não souber quem é você, enquanto ser humano, enquanto busca aí de capacitações profissionais e oportunidades, esse relacionamento interpessoal não vai acontecer. Por quê? Se você não está bem consigo mesmo, você vai, ter problemas em coletividade, não é isso? Tá vendo como que eu disse? Olha, tudo isso está inserido na vida de vocês já. Então, enquanto o relacionamento intrapessoal é aquela situação que a pessoa, né, ela se conhece, né, individualmente, o relacionamento interpessoal é a competência para administrar relacionamentos e criar redes. Risquem essa palavrinha redes e coloquem assim. Deixa eu pegar aqui. Network. Opa, eu vou até aqui. Ficou feinho, né, gente? Network. O que é isso, professora? São as pontes, os relacionamentos, as pessoas que você vai criando vínculos. Então, qual é a sua rede network? Ué, professora, mas na administração pública, exatamente. Em vários órgãos públicos, existem vários setores. E ali você tem que ter relacionamento em redes, relacionamento interpessoal. Ah, professora, então, quando eu verificar na prova, né, a palavrinha redes, network, é que está sendo direcionada para uma resposta de relacionamento interpessoal. Então, criar redes, criar sua gama de network é criar pontes, vínculos com outros setores, com outros órgãos públicos que vão facilitar a sua atividade, tá? Imagine você tendo a necessidade de um número de protocolo, né? E você não tem nenhum tipo de relacionamento em outro setor. Mas se você tivesse, se a sua rede network estivesse ativa com aquele setor, tudo estaria fluindo com facilidade. E aí, eu lembro vocês, um dos princípios do funcionalismo público está, inclusive, previsto no artigo 37 da nossa Constituição Federal. O princípio da eficiência. Exatamente. Então, olha que legal. Essa rede interpessoal que gera o network, os vínculos, né, com outros núcleos, ela vai fazer o quê?
que o seu trabalho, que o trabalho da sua equipe seja mais eficiente, cumprindo os princípios, é claro, dos princípios da nossa administração pública, prevista no artigo 37 da nossa Constituição, tá bom? Alguma dúvida até aí? Tá muito rápido? A prof é um acelerador. Ah, tá. Uhum. Deixa eu passar aqui. Vamos. Não vai. Não vai. Então, deixa eu vir aqui. Características do relacionamento interpessoal. Agora, gente, nós vamos focar o nosso estudo no relacionamento interpessoal, tá bom? É aquele relacionamento que vocês já aprenderam, que ele se perpetua no campo da coletividade, das redes, da sua rede network, tá bom? Bom, as características, como nós vemos aqui, a primeira é a eficácia para trabalhar em equipes, em times. Então, se eu sei, né, se eu estou dentro desse campo do relacionamento interpessoal, se eu consigo gerir essas relações em coletividade, eu tenho muita facilidade para trabalhar com outras equipes, tá bom? E até mesmo a equipe em que eu estou inserida. Influência pessoal. O relacionamento interpessoal, ele gera influência no sentido de te dar destaque. E aí eu já pulo para liderança, tá? Nessa questão, nesse sentido, quando você aprende a se relacionar em coletividade lá no seu emprego público, você tem a possibilidade de crescer dentro dos setores. Então, olha a importância de você aprender, né, se conhecer enquanto ser humano, relacionamento intrapessoal e, consequentemente, resultar em possibilidades de comunicação e de resultados dentro da empresa, do órgão público, que é o caso do relacionamento interpessoal, ok? Nós temos também, claro, a gestão de conflitos. Imagine você, vamos trazer o relacionamento intra aqui. Você não consegue se entender, né? E aí você não consegue se relacionar bem com seus colegas do seu setor, tá ali num plantão, não tá dando nada certo, porque não acontecem algumas etapas que vocês irão aprender, como é o caso da comunicação. Semana que vem, certeza que o professor Tiago vai falar sobre isso, tá? E essa gestão de conflitos, ela não evolui. Quando você cumpre aqui as características do interpessoal, a gestão de conflitos, ela é muito bem operada, porque existe uma palavrinha chamada cooperação. Quem possui relacionamento interpessoal tem um princípio chamado de cooperação sendo aplicado. Outro conceito aqui muito importante para ser relacionado com o interpessoal, tá? Catalisador de mudanças. Essa palavrinha pode aparecer na sua prova. Importante aí você anotar, por quê? Pode acontecer de você ter ali uma palavra que você não entende o conceito e interpreta de forma errada. Isso acontece, é super normal, tá? Quando a sua prova trouxer isso aqui, ó, catalisador de mudanças, o que significa catalisar mudanças? Possibilitar, acelerar as mudanças que estão para acontecer naquele setor, e aí a gente pensa em mudanças positivas, para excluirmos as possibilidades, os conflitos que estão acontecendo. Então, catalisar mudanças é acelerar. Você, funcionário público, ser um instrumento de aceleração, de cooperação daquelas mudanças que estão sendo ou precisarão ser, né, acontecer naquele setor ou no órgão inteiro em si, tá bom?
Outra palavrinha importante aqui, pessoal, é o quê? Outra característica, criar sinergia. O que é isso, professora? Sinergia é cooperação, tá? Então, você, né, servidora pública, precisa ser ali a ter uma atuação sinérgica, de cooperação, uma máquina que vai, né, que você é engrenagem, faz parte da engrenagem daquela máquina, ali a máquina pública, que vai fazer com que tudo aconteça de forma positiva, com resultados positivos, ok? Alguma pergunta até aí? Não? Só apagar isso aqui. O desenvolvimento de aptidões para um relacionamento com mais eficiência com os outros nos leva a trabalhar o quê? Importante isso aqui. Pode cair na sua prova. Eu estava verificando várias provas, né? Inclusive de outros estados. E quando eu disse para vocês, olha, essa primeira parte da aula é fundamental para vocês, porque as provas, mesmo que estejam falando lá de empatia, elas vão trazer o conceito de intra e interpessoal. E elas vão trazer isso aqui para vocês analisar ali em um determinado contexto, né, que você esteja inserido, para trazer uma resposta. Então, olha só, quais são as aptidões que quando a funcionária pública está ali inserida, né, em seu setor, no órgão em si, que ela foi aprovada, já estou profetizando aqui para vocês, todos aprovados, viu? Vamos lá, gente. E ela está ali, só que ela demonstra que ela possui algumas aptidões. Ela sabe ouvir, ela sabe informar de forma correta. Em determinadas situações, você tem que saber como informar ali, né, num atendimento para o seu chefe, para o seu colega, algumas situações. Ela sabe até elogiar, tá? Disciplinar, se ela já exercer um cargo ali de confiança, de liderança. Avaliar, e aqui eu puxo um gancho, tá? Não é avaliar o seu colega. Olha, aquela minha colega ali está fazendo isso de errado. É se avaliar. E aí eu puxo o intrapessoal. Porque quando eu estou falando, né, aí eu estou julgando. Então, vamos, aí cai por terra a empatia, não é, gente? Então, essa avaliação é em relação a você, funcionário e funcionária pública, tá bom? Então, cuidem com isso também. Se tiver na sua prova assim, Joana avalia os atos de sua colega para que possa passar para o seu chefe. É uma característica, são aptidões desejáveis dentro das relações interpessoais em uma empresa? Errado, não vai ser essa questão. Por quê? Essa avaliação é uma autoavaliação, ok? E também, pessoal, como disciplinar, caso do chefe, né, de um líder ali, tem que saber como disciplinar, ter ali coerência, o respeito, tá? É claro que nós entendemos que as pessoas, elas são diferentes, únicas, inclusive, mas o respeito e a coerência, né, entre os seres humanos, eles precisam estar presentes em uma administração privada quanto na pública, isso é fato, tá bom? E os feedbacks. Por que a importância do feedback? Você já se viu em algum momento no seu trabalho que você foi oportunizado dar feedback? Não é bom? Você não se sente pertencente àquele processo de construção, àquele setor? Então, os feedbacks, eles também fazem parte aqui, tá? Eles são aptidões daqueles que possuem, daquele funcionário público, daquele funcionário ali no ambiente laboral, que fazem parte, tá? Dessa aptidão de quem tem relacionamento interpessoal. Essa relaçãozinha aqui que eu fiz vai cair na sua prova, tá bom? Então, atenção!
forças que impulsionam os relacionamentos interpessoais. Aqui é muito importante, por quê? Porque se eu quero me relacionar, né, ali no meu setor, não é precisar, porque a gente tem que entender que quando você trabalha, eu estou no meu local de trabalho, eu não gosto de todo mundo. Você gosta de todo mundo? Se você gosta, que legal. Oh, legal mesmo. Né? Eu não gosto de todo mundo, mas eu preciso conviver e aceitar aquele que está trabalhando comigo. O chefe que me foi colocado. Gente, isso é primordial dentro dos relacionamentos interpessoais. Então, você pode estar, já vi questões assim, você pode estar diante de uma questão que vem dizendo que quando você não gosta, você tem que pedir mudança de setor, porque fere com os seus conceitos, com as suas ideologias. Já vi questão assim, eu não coloquei aqui, mas eu me lembro, acabei resolvendo várias questões e eu me lembrei. Eu achei absurdo assim, né? Aí eu pensei, é meio lógico. Eu falei, não, mas se um aluno, no momento da prova, ele está com aquela tensão, eu vou passar, mas tá muito lógico, será que eu marco isso, será que eu marco aquilo? Não é? Então já digo para você, se tiver uma alternativa dessa, que precisa mudar de setor, que é intragável, não é essa a questão correta, tá bom? Que é pelo contrário. Nós temos que aprender a conviver com as diferenças, tá? Respeitar as diferenças. É claro, em situações de abusos, a gente vai ver assédio, né? Semana que vem será trabalhado, com certeza, assédio dentro do local, do ambiente de trabalho. Aí é outra situação, tá? Mas nessa situação que você, passei e fui para o mesmo setor que fulano, que eu tive problema pessoal há muitos anos atrás, você vai ter que aprender a conviver. E você vai ter que se adequar às aptidões que os relacionamentos interpessoais, elas promovem. Para quê? Para que o órgão que você trabalha, né, o setor que você trabalha, surta ali os resultados positivos e cumpra, tá? E cumpra, entregue os serviços à sociedade, né, pessoal? Isso é minha questão, ela tem forma de um subtenente, comandante lá, precisa fazer uma alteração de cargo de tal funcionário. E aí ele tem que fazer uma prévia avaliação de tantos dias. E aí a pergunta me informa se isso é interpessoal ou não. No caso, ele vai ser interpessoal? Interpessoal. Nesse caso, do tenente, avaliando ali o seu, né, subordinado. Por quê? Porque ele precisa deslocar ele para outra função interpessoal. Por quê? Qual é o seu nome? Wendy. Por que, Wendy? Excelente sua pergunta. Muito obrigada. Gente, perguntas vão trazendo aqui para a nossa aula, que enriquece muito. Por quê? Porque nesse caso, você está sendo avaliada pelo tenente. E ele verificou que você tem muita possibilidade de um cargo muito maior. Ele avaliou todas essas aptidões aqui antes de te chamar, né? De te propor, de colocar para uma avaliação. Essa avaliação é escrita também, ela é prática também. Ele te avalia constantemente ali nas suas, né, como que nós falamos, nos plantões, né? Nos seus atos em si, dentro da sua função. Então, nesse caso, é interpessoal. Intrapessoal é quando você se avalia dentro daquilo que você está fazendo. Entendeu? Um exemplo. Você ali ainda não foi chamada para ser avaliada interpessoal, mas você começa a perceber que você está se desestimulando, sabe? Eu não estou tendo oportunidade. Mas será que eu não estou tendo oportunidade ou eu não estou fazendo oportunidade? Intrapessoal. Você consigo mesmo está se autoavaliando. Tá bom? Deu para entender? Como avaliar, ele só não vai entrar na parte interpessoal quando é o eu e quando é outra pessoa fazendo julgamento para mim. Perfeito. Então, entra como interpessoal. Exatamente. É isso mesmo. Tá? Exatamente, perfeito. Mais alguma dúvida nesse sentido?
Vamos lá. Entre o Inter e o Goiás, na mesma condições aí. O Inter estava dando um alta variável. O intra. O intra. Isso. Isso. Não, o Inter, nesse caso aqui, vai acontecer quando um superior, ela deu um exemplo para que seja aplicado o Inter, né? O superior, ele avalia todas as aptidões que essa funcionária pública, tá, possui, para que daí ele continue avaliando para ela crescer dentro ali, né, do organismo público, do órgão público. Então, aí se aplica o interpessoal. Agora, o intrapessoal vai se dar quando ela mesma se avalia. Ah, não está acontecendo isso, por quê? O que eu estou fazendo? O que eu preciso melhorar? Ou quando ela começa a indicar, o fulano não está fazendo isso. Não é chefe, é só ali, faz parte daquela equipe. Não está fazendo isso. Por quê? Porque ela não pode chamar a atenção de alguém que está no mesmo nível que ela. Né? Isso, aí ele pode aplicar. Vocês vão aprender em gestão de pessoas, de equipes, na próxima parte da ementa, que tem isso, essa questão aí de gerir setores, chefia, liderança, e aí vocês vão trazer muitos conceitos na nossa aula de hoje, tá bom? Deu para entender? Então, eu me avalio e vejo por que eu não estou crescendo, eu tenho que estar bem comigo, não estou bem comigo, identifiquei, tá? Porque se eu não estou bem comigo, eu não consigo ir bem com os meus colegas de trabalho. Não consigo, pessoal. Lembra aí de um chefe, de um colega, não vamos fazer, né, julgamento, mas só lembra, porque acontece. Você pode agora aplicar relacionamento intra e interpessoal nessa situação, tá bom? Vamos lá. Então, forças que impulsionam os relacionamentos interpessoais. A empatia, motivação, mesma coisa, autoestima, eu preciso, né, estar com a minha autoestima alta para estar motivado. Iniciativa, competência e apoio. Pessoal, a empatia é uma palavra que está na moda, não é? É a palavra do nosso século agora, principalmente durante e pós-pandemia, já era, né? Mas empatia é olhar para o outro e me colocar no lugar do outro, certo? Então, empatia são forças que impulsionam as relações interpessoais. Por quê, professora? Porque na atividade que eu estou operando, trabalhando na empresa, eu preciso entender os meus alunos, eu preciso entender vocês. Eu preciso entender quando o meu aluno, por exemplo, chegou um pouquinho mais tarde e eu não posso simplesmente, olha, você não chegou no horário, você não vai entrar. Falta de empatia. Professor de universidade pública é funcionário público, prestou concurso, tiveram que fazer o mesmo processo que vocês, né? O mesmo caminho. Estudaram e foram selecionados. Então, empatia é isso, é tentar compreender, sabe? Se colocar no lugar do outro e muitas vezes sentir a dor do outro. Nossa, professora, mas pode ter uma questão dessa? Sim. Inclusive, eu trouxe uma questão aqui para a gente trabalhar depois. É conceito e questão, daqui a pouco, tá? Então, a empatia é muito importante para você nesse relacionamento interpessoal. Motivação e autoestima. Nós vamos ver que a motivação depende de alguns critérios. Será que se estiver faltando comida na minha casa, eu vou chegar motivado para trabalhar? Será que se eu estou com dois talões de luz atrasados, eu vou chegar motivado para trabalhar? Será que se as necessidades básicas da minha família não estiverem sendo atendidas, eu vou chegar motivado para trabalhar? Então, a gente vai aprender daqui a pouco que quanto à motivação, ela depende de alguns outros fatores que, se não acontecerem ou minimamente acontecerem, isso vai influenciar, sim, tá? Na sua autoestima, na sua motivação. A gente vai ver uma exceção, que é o quê? Quanto mais eu tenho necessidade, mais eu luto para crescer, certo? Sim. Quem de vocês aqui, quem de nós? Poxa, cheguei numa situação que foi aquela situação que motivou, inclusive, a estar aqui, né? Porque eu quero sair dessa. Então,
Aí a necessidade, ela entra com uma força que impulsiona positivamente, tá? A sua autoestima e as suas relações interpessoais. Oi? Não, não pode entrar na forma do ego, porque a gente vai ver que o ego, ele contrapõe a empatia. O meu ego, né, feriu o meu ego, eu já elimino empatia, elimino iniciativa, elimino competência, elimino cooperação, que é o apoio, cooperação. Ótimo, tá bom? Iniciativa. Quando você está trabalhando no seu trabalho, no seu local de trabalho, perdão, você não pode ser um funcionário estático, né? Você tem coisas para resolver e, da mesma forma, no órgão público, você vai ter que surtir resultados, né? Você tem ali algumas metas a cumprir, gente, isso acontece de fato, tá? Não pensem que entrar para o funcionalismo público é cruzar os braços e ter o salário. Não, tá? Pessoal, nós precisamos mostrar, sim, trabalho, temos relatórios, temos pessoas que estão ali. Então, é uma situação que vocês entram para ter estabilidade de vida, e tem mesmo, né? E proporcionar melhorias aí para a família de vocês. Mas a iniciativa, ela deve acontecer como uma força que impulsiona entre os seus relacionamentos. Eu tenho que fazer, não vou ficar esperando ninguém fazer por mim. Desde que, cuidado, desde que, tá? Você não sobreponha a competência do seu colega dentro daquela equipe. O seu colega é o responsável por emitir o relatório das diligências realizadas. Você não pode fazer isso, não faça isso. Mas está em atraso. Ele sabe, ele vai ter que prestar conta. Então, cuidado com essa iniciativa, porque pode ter uma questão que venha trazendo João e Maria ali, dentro de um órgão público, e Maria não estava cumprindo, e João foi e fez. Essa situação está correta, errada, aí terão as alternativas. O líder de João e Maria pode considerar e levar tudo adiante sem nenhum problema? Errado. Por quê? Porque quando nós estamos dentro do funcionalismo público, no local de trabalho, cada um tem a sua função e deve responder perante elas, tá bom? Aí você já refere os códigos dos artigos da legislação militar, onde ele informa que cada um... Isso aí, no seu caso, você tem que analisar a legislação militar também. Isso aí também já vem junto, né? Por quê? Porque ninguém pode se autoapropriar da função do colega. Exatamente, perfeito. Olha, se aplicando aqui também, né? Competência, pessoal. Bom, para você começar, meu aluno, para você começar a entrar para o funcionalismo público, você já demonstra a sua competência na hora da prova, não é? Porque é assim que nós entramos para qualquer cargo público, por meio da análise da nossa competência técnica. E essa disciplina está trabalhando com vocês a competência humana, as competências humanas. Então, essa competência, a gente já entende que para entrar ali você já demonstrou ela, né? E precisa continuar. Professora, como que eu continuo a minha... melhoro, me capacito, porque eu preciso continuar sendo competente? Com os cursos, com os treinamentos, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, que o próprio setor, o próprio órgão, a instituição que vocês vão entrar, eles promovem, tá bom, pessoal? Apoio. O que seria esse apoio? Uma força impulsionadora nessas relações plurimas, né? Então, o apoio é aquilo que nós já falamos. Se eu entendo, eu, enquanto pessoa, eu não gero conflitos negativos, porque existem conflitos que acontecem e são bons até mesmo para disseminar outros problemas que existem em um determinado setor. Então, esse apoio, pessoal, é aquele apoio no sentido de cooperação. A colega está ali em uma diligência com outros policiais. E se não houver cooperação entre eles, o que vai acontecer? Não vão fazer nada, vão acabar ali, né,
podendo provocar até um acidente com um policial, né? Ou até mesmo ferindo algumas leis, né, que existem ali dentro do estatuto deles, né, do estatuto militar. Então, esse apoio é necessário em todas as atividades, inclusive agora. Se eu não tivesse o apoio, olha só, do nosso colega, se eu não tivesse o apoio de vocês para estar aqui, de vocês para estar assistindo, nós não estaríamos aqui. O serviço não estaria sendo prestado. Então, percebam que em todos os sentidos da nossa vida, essas forças aqui, elas são necessárias. Senão, o trabalho, né, o serviço, ele não é entregue com eficiência e com qualidade. Ok? Alguma pergunta aí? Agora a gente vai ver algumas forças que vão, restringir os relacionamentos. E esses relacionamentos a gente está falando de interpessoal, tá bom? A vaidade. O que é a vaidade? A nossa colega já até disse aqui, o ego. Lembra que eu falei? O ego não pode estar presente aqui, tá bom? Nós temos um ego? Temos, todo ser humano tem. Mas, pessoal, elevar o ego e tornar você uma pessoa arrogante, insensível, já não cabe aqui para a situação, né, de um bom relacionamento interpessoal lá no órgão público que você for atuar. Então, a vaidade, ela está, sim, intimamente ligada ao ego. Cuidado, não pode, né? Todo mundo tem vaidade, mas a vaidade que nós estamos tratando aqui é aquela que você sempre vai se pôr, né, e se apresentar como superior a qualquer um outro colega seu. Então, muito cuidado. É essa vaidade. É a vaidade que diminui as outras pessoas, é a vaidade que vai desmerecer os serviços prestados dos outros colegas dentro da sua equipe, tá? Cuidado. A gente vê muito isso em questões que falam de líderes, tá? O líder ali delegou algumas funções para o André e o André fez perfeitamente. O líder não agradeceu, o líder não sequer mencionou que aquela situação foi resolvida pelo funcionário público André. Estou profetizando, viu, André? Já profetizei para todo mundo aqui. Então, isso pode ser considerado como vaidade, tá, pessoal? Ai, professora, falta de reconhecimento. Isso, falta de reconhecimento é o quê? A pessoa ser vaidosa, não aceitar que existem outras que fazem muito bem, que cumprem muito bem o seu trabalho, tá bom? Apatia, o oposto da empatia. Assim, a vaidade é muito subjetiva. A pessoa pode ter vaidade e funciona dela. Eu vou fazer uma volta de bem, vou tratar dessa maneira. O subjetivo da vaidade que acaba, né? A vaidade do ego, sim, mas a vaidade do funcionário não já faz outro lugar. Fala, vai estar bem, vou. Não, fica pensando, vamos pegar junto. A gente falou isso no início da aula. Eu não gosto de todo mundo. Eu não gosto de todo mundo. Mas as relações interpessoais nos ensinam que mesmo não gostando, tendo tido problemas passados com o meu colega de setor, eu tenho que levar aquele meu trabalho, engolir mesmo, gente, e respeitá-lo, também ele me respeitar, a fim de entregar um serviço de qualidade à sociedade, tá? Então, é isso, exatamente, tem essa vaidade, exatamente. Exatamente, perfeito. Nós temos a dependência, pessoal, que ela também restringe relacionamentos. Dependência de quê, professora? Dependência de um chefe. Você só faz o que o chefe manda, assim, só se ele mandar. Isso é uma dependência. Restringe relacionamentos. Dependência de outras pessoas. Dependência de um passado que te bloqueou e você não consegue atender um cliente, atender um paciente, atender alguém ali no setor que você se encontra de forma empática, tá? E que a gente está falando de forças que restringem. Então, a dependência, ela te bloqueia para relacionamentos
interpessoais. Professora, dependência alcoólica, e também, principalmente, né, pessoal? Nós estamos falando de todos os tipos de dependência, mas aquela dependência, claro, que te leva a estágios gravíssimos, ok? Aí dentro de um ambiente de trabalho e outras dependências tóxicas também, tá? Você beber, né, sua bebida, tudo bem. Agora, você ser dependente a ponto de te atrapalhar, restringir os seus relacionamentos, aí nós estamos falando de um aspecto negativo, tá certo? Abusiva, exatamente. Então é algo que pode ser muito bom para mim nesse meu campo de atividade. É algo que eu também indico para muitas pessoas, porque o psicólogo não é você doente. É você querer o seu melhor, né? O seu eu. E aí ela fala muito sobre a questão da dependência, não chegar a ser abusivo ou ser tóxico. Exatamente, perfeito. E olha que bom, você exerce muito bem as relações, a relação intrapessoal, você está cada dia tentando se conhecer, né? E com isso, é claro que os seus relacionamentos interpessoais fluirão aí de uma forma muito positiva mesmo. Vários exemplos legais aqui que nós estamos trazendo para a nossa aula. A prof disse, olha, vocês vivem muita coisa que a gente vai estudar e vai cair na sua prova. São 3 questões que na aula de hoje, de todos esses slides aqui, vai acabar aparecendo nos enunciados, tá bom? Então, muito importante abrirmos conceitos aqui. Timidez. Timidez. Como você vai se destacar no seu trabalho? Você passa na prova, no exame psicotécnico, no exame no TAF, né? Passa em tudo. No momento de se relacionar, forças que restringem, lá dentro do seu setor, atender alguém, você não consegue nem falar, você bloqueia. Timidez, tá? Então, timidez também é outro fator. Professora, mas é muito subjetivo. Exatamente. Mas a timidez, ela sim, é um bloqueio de relacionamentos, tá bom? Né? Aí nós temos psicólogos, a colega já disse, que ao contrário do que muita gente pensa, psicólogo não é para doido, pessoal. Psicólogo, todo mundo tinha que fazer terapia, né? Ainda mais depois do que nós passamos e ainda estamos vivendo. Então, a timidez, se você perceber, fizer uma análise intrapessoal que está te atrapalhando no seu setor, para você evoluir lá na organização pública, que você vai entrar, vamos dizer que você já está lá, procure ajuda, tá? Porque senão não vai. Assim, dentro da segurança pública, isso não pode existir, não pode. A não ser que lá no boletim, vai para audiência, vai para júri popular. Júri popular, tem um monte de gente olhando ali, de repente, o delegado está lá perto, só olhando você, tem que lascar o cara. Fala o que aconteceu, certinho. A delegada vai te largar de lado, tem algumas ocorrências, algumas coisas. Exatamente. Só ali vai acabar. Eu já trabalhei no Ministério Público, Norte do Mato Grosso, e eu já vi situações, né, de alguns profissionais que, por conta da timidez, de ser introspectivo, isso não ter sido trabalhado, perdendo ocorrências, ficando só lá dentro da delegacia e não tendo outras oportunidades, né? Essa questão de relacionamento. Após a pessoa passar o concurso, a gente tem o estado probatório, certo? Que a gente é avaliado durante esses anos. Essas questões também podem fazer com que você seja prejudicado e possa até vir a responder a algo, né, talvez, para perder o seu concurso público. O concursado, né, aquele que passa no concurso, ele tem esses 3 anos de estágio probatório. É muito difícil você perder, né? Mas, assim, claro que se você cometer algo ali dentro do código, né, da administração pública, da nossa lei em si, você pode perder, você vai responder por um processo administrativo, né, e pode perder, sim, seu cargo. E, sim, tudo isso aqui, né, anteriormente também, isso aqui é avaliado. Por quem? Pelo seu líder, tá? Pelo chefe do seu departamento, tá bom? E ele não cumpre, mas não cabe aí para ser, né, exonerado. Vou jogar ele lá naquela funçãozinha que vai pro resto da vida. Olha só, percebam? Olha só o problema.
Então, trabalhar esses pontos positivos e trabalhar os pontos negativos na sua vida enquanto pessoa, para se relacionar com as outras pessoas, a gente está dentro aqui, né, de um concurso para segurança pública, o colega mesmo disse, não tem como ser tímido, não tem como ser, né, introspectivo, porque você está lidando com a sociedade, tá? Então, vamos repensar hoje, essa aula de hoje, vai cair na sua prova tudo que a gente está falando aqui, mas eu tenho certeza que vocês vão sair daqui pensando e talvez até muito melhores em alguns aspectos aí da vida de vocês. Tem que ter coragem, gente. Aí, mandar de busca e apreensão, só chegar na porta do cara. Não dá, o cara foge, timidez, né? Individualismo também e a manipulação. Eu vou utilizar o seu exemplo. Imagine você cumprindo mandado de prisão ali, ou de apreensão de algum bem, dentro de um processo, né? Se você for uma pessoa, nesse caso da timidez, que não consegue nem expressar o que você está fazendo ali, a gente já vi casos de, não, né, mas de oficial de justiça, de acontecer isso. A pessoa chega, foi abordada na casa dela, mas não está nem entendendo o que o funcionário público, né, está querendo fazer ali na casa dela. Imagine um investigador, né? O individualismo é não compartilhar os dados, não compartilhar experiências, o não compartilhamento de situações, documentos dentro do seu setor que vão bloquear a melhoria, né, da prestação de serviço. Esse individualismo aqui, gente, tem que cuidar muito. Eu não tô nem aí, é bem assim. Eu não tô nem aí. Meu trabalho eu fiz, fecho aqui, falta 2 minutos para eu sair, não atendo mais ninguém. Você tem 2 minutos ainda para atender a sociedade. Se chegar aqui nesses 2 minutos, vai ter que atender. Depois entra como hora extra, né? Nós sabemos, nós temos direitos trabalhistas aqui, mas o individualismo pessoal também tem que ser muito trabalhado, tá? Aí, para nós cumprirmos um bom relacionamento em coletividade, em equipe, ok? Manipulação, manipular situações. Dentro da segurança pública, a gente sabe que tudo tem que ser verdadeiro, né? Então, cuidado no momento da criação dos boletins de ocorrência, cuidado ali nos relatórios, tá bom? Vou manipular porque eu esqueci de pegar um dado, mas se eu não colocar, meu chefe vai verificar que eu errei. Não, fala ali, né? Não manipule outro colega, não manipule situações, tá bom? Então, são forças que acabam restringindo, te atrapalhando. Não viram agora, mas lá na frente vai aparecer um resultado, tá bom? Numa perícia, o advogado pede a perícia que está dizendo que aquilo ali não foi verídico, tá bom? Então, muito cuidado com manipulações de fatos e manipulação entre os relacionamentos, tá bom? Olha só, primeira questão aqui, vou ler com vocês. A eficácia do comportamento interpessoal é resultado de uma autoestima elevada. Sendo assim, qual característica citada a seguir não se apresenta como importante para a elevação da autoestima? Vocês entenderam a questão? Ela está querendo saber o seguinte: qual que é a característica que nós vamos ver agora que não entra para os requisitos da motivação, né? Da autoestima. Vamos lá. Autoconhecimento, não contribui? Autoconfiança, não contribui? Manutenção de diálogo aberto, não contribui? Baixo desempenho profissional, não contribui? Aprendizagem com experiências passadas, não contribui? Qual? Exatamente, a letra D. A questão queria saber qual. Aí a gente volta lá no início da aula, né? O que? Autoestima, feedback, que nós estudamos. Viemos aqui, ó. Baixo desempenho profissional não te faz ser motivado. Se você não está indo bem no seu trabalho, você vai seguir motivado? E aí você precisa, né, retomar e ver as suas questões intrapessoais, tá bom? Outra questão.
Sobre relacionamento interpessoal, assinale a alternativa correta. Para administrar bem os relacionamentos, é necessário sempre utilizar estratégias que minimizem os conflitos. Para administrar bem os relacionamentos, é importante participar de todos os eventos da empresa. Para administrar bem os relacionamentos, é necessário sempre utilizar autoconhecimento para avaliar o comportamento dos colegas. Para administrar bem os relacionamentos, é necessário ter afinidade com os colegas. Para administrar bem os relacionamentos, é necessário ter cordialidade para ampliar a percepção da realidade com o ponto de vista dos outros e, para praticá-la, é necessário saber falar. E aí? A gente vai por eliminação. Ah, tá correta até aqui, mas tem uma palavrinha aqui, né? Ah. Então, o que a gente tem que fazer? Necessário sempre utilizar estratégias que minimizem os conflitos. Aí a gente fala de cooperação, que nós vimos, né? Olha só como é fácil, mas também é fácil porque a gente estudou alguns conceitos, né? Quando o indivíduo está em conflito com outra pessoa, na empresa ou em outro contexto, cujos interesses não compartilham, ó, o individualismo aqui, e são manifestos antagonismos pessoais ou diferenças de personalidade decorrentes de relações de interdependência entre esses indivíduos no trabalho. É correto afirmar que há, o que está acontecendo aqui? Conflito interpessoal, conflito intrapessoal, dissonância cognitiva ou conflito organizacional. Ficar em dúvida. Está tendo conflito com outras pessoas. Exatamente. Por que é intrapessoal? O que a questão está dizendo? Não está rolando ali uma cooperação de pensamento, de trabalho. Então, né? Olha só, antagonismos pessoais. Então, com outras pessoas, relacionamento interpessoal. Professora, por que não é conflito organizacional, né? Porque a questão trouxe aqui, ó, na empresa ou em outro contexto. Aí sai do organizacional, tá bom? Senão, nós teríamos duas questões corretas aí também, tá? Vocês vão aprender gestão organizacional, também está na ementa, na próxima aula, e eu deixei com o professor Tiago essa parte. Resposta A, conflito. Essa já foi mais assim, né? Conflito interpessoal. Outra, no processo de comunicação interpessoal, é a reação do receptor, quem está recebendo aquilo que o outro está falando, ao ato de comunicação, permitindo que o emissor, aquele que está falando, saiba se sua mensagem foi ou não compreendida pelo receptor. Isso é ruído horizontal? É racionalização? É negação ou é feedback? A gente viu, feedback. Aquele que está emitindo a mensagem saber como é que está de fato acontecendo naquela equipe ou naquela empresa, né? Então, isso é feedback. Necessidades interpessoais, segundo Will Schultz. Quem que é o Will Schultz, pessoal? Will Schultz foi um psicólogo americano que ele avaliou, entendeu as relações humanas dentro das organizações também, tá? Em meados aí na metade do século XX, tá bom? Então, esse carinha aqui, quando aparecer, pode aparecer na sua prova, Will Schultz, tá? Segundo ele, e muito cuidado, porque a prova, quando traz o Will aqui, ela traz necessariamente nessa sequência, nessa hierarquia, inclusão, controle, afeto, que também a gente considera como abertura. Então, atenção, atenção, pode cair uma questão dessa na sua prova, que vai colocar afeto e abertura primeiro, controle ou inclusão, já vi várias assim, tá? Mas o que a gente tem que entender é que é uma hierarquia mesmo de necessidades,
que é primeiro a inclusão, o controle e o afeto, tá bom? Podia passar? Olha só essa questão. Com relação à teoria da formação de grupos de Will Schutz, analise as afirmativas a seguir. As dimensões comportamentais que regem o desenvolvimento de grupos são inclusão, controle e abertura. E aí? Identificaram, né? Tá vendo como que a prova trouxe uma hierarquia de necessidades? Eu disse para vocês. Olha o outro. Os comportamentos ultrasocial ou subsocial, o que são comportamentos ultrasocial, pessoal? São aqueles quando a pessoa ela é muito tímida, entre a timidez, introspectivo, tá bom? Então, são comportamentos introspectivos. São duas manifestações da dimensão de afeto? Não. A dimensão afeto antecede as demais, determinando as bases para a formação do grupo? Então, segundo essas possibilidades que nós temos, se somente a afirmativa 1 está correta, as demais estão erradas, conforme nós analisamos. Vocês viram, pessoal? É hierarquia mesmo. Então, Will Schutz e a hierarquia certinha, conforme a professora passou aqui. Resposta correta, somente a primeira, tá bom? Empatia. Se a gente decorar essa parte da hierarquia de Will Schutz, as mais questões que caem sobre ele é fácil. Bater. Ah, viu lá? Inclusão, controle e afeto ou abertura. Pode estar abertura, tá? Controle, inclusão, afeto ou abertura, tá bom? É só trabalhar aqueles mnemônicos. Mapas mnemônicos, ICA. Coloca aí um ICA para vocês. Pronto. ICA. Ai. Empatia. O termo empatia foi utilizado pela primeira vez pelo psicólogo Edward Tcherner. Gente, esse cara aqui, Edward Tcherner, só para contextualizar quem foi ele foi também um psicólogo. Olha só como que a psicologia ela trabalha muito aqui dentro da nossa disciplina, que torna ela uma disciplina muito gostosa. Ficaríamos a tarde inteira, não ficaríamos aqui trabalhando ela. Então, Tcherner, ele estudou, foi um psicólogo norte-americano que estudou também, no meados do século XX, as relações, as competências. Agora ele já estuda as competências humanas dentro das organizações aí, tá bom? Dentro dos ambientes de trabalho, ok? Só para vocês entenderem. Então, cuidado com o Tcherner, tá? Por quê? Porque ele utiliza alguns focos mesmo que nós vamos aprender aqui, alguns conceitos-chave, tá? Que também, não diferentemente do Schutz, vocês precisarão compreender e até mesmo decorar para a sua prova. Pode cair, tá bom? Pode cair. E ele explica para nós que a empatia, tá? Ela foi originada do termo, grego empatheia, e significa entrar no sentimento. Lembra que a prof disse, olha, empatia é entender o outro, é se colocar no lugar do outro. Então, entrar no sentimento do outro para que você seja uma pessoa empática. Faz parte lá dos relacionamentos interpessoais, tá? Ela pode ser definida como a habilidade de identificar e reconhecer a condição da outra pessoa. Você está lá fazendo uma operação, investigador de polícia, e de repente você entrou ali num locus de violência doméstica, em que, dentro do contexto de homicídio, o marido matou a mulher na frente dos filhos. Como é que você vai atender essa ocorrência? Então, olha só, a empatia aqui tendo que ser aplicada para esse operador aí
para esse investigador e para todos que forem atender aquele tipo de ocorrência. A violência doméstica, uma mulher que chega na delegacia, que precisa ser atendida, ela foi, né, sofreu violências físicas e, claro, sentimentais, emocionais também, com certeza, e a colega vai atender, vai colher depoimento dela, vai direcionar ela lá para realizar as perícias. Então, aqui a gente precisa ter muita empatia, tá, pessoal da segurança pública, para atender essas pessoas, para prestar o serviço a essas pessoas, tá bom? Muito cuidado. Olha aqui, essa questão. A capacidade de colocar-se no lugar do outro para entender suas ideias e facilitar a convivência no local de trabalho é denominado o quê? Eu estava vendo essa questão, ai que fácil, mas eu vi que muita gente marcou flexibilidade. Lá no que concurso, sabe, pessoal? A gente resolve muitas questões. Muita gente marcou flexibilidade. E aí você aqui está tendo a oportunidade de aprender mais, de revisar o que você já estudou. Você já sabe o que é empatia, o que é trabalhar com empatia. Você já sabe que a capacidade de se colocar no lugar do outro é a empatia, tá? Não tem erro, ok? Só precisa ler muito bem a questão. A empatia no trabalho tem grande valor, pois contribui para um ambiente mais harmonioso e de cooperação. Sobre as características de pessoas empáticas, assinale a alternativa correta. Uma pessoa empática demonstra inabilidade de voltar ao foco de forma plena para o seu interlocutor? Aqui a gente já elimina essa, não é? Quando alguém lhe dirige a palavra ou compartilha algum problema, essa pessoa tem dificuldade de demonstrar atenção naquele momento? Está dando atenção para a pessoa que você está atendendo? Não, né? Então, eliminamos. Prestar atenção ao que a outra pessoa está falando é o suficiente. Já errou aqui, né? O silêncio absoluto por parte do ouvinte é o mais recomendável. Quem tem bastante empatia, ó, gente, essa parte aqui, ó, o silêncio absoluto por parte do ouvinte é o mais recomendável, pode confundir o candidato. Porque a gente sabe que quando um fala, o outro escuta. Então, cuidado. Percebam toda a questão antes de avaliar se ela está correta, o enunciado, né? Se ela está correta ou não. Quem tem bastante empatia dispensa recursos verbais e não verbais para interagir com outra pessoa e manter a conversa firme. Como é que você vai se comunicar? Você não está utilizando recursos verbais ou não verbais? Está com o corpo, não está utilizando nada, nada. Então, não tem empatia. Na verdade, você não está nem se comunicando, né? C. Ter empatia é pensar várias vezes antes de falar. Gente, até aí tá certo, tá? Somente quando a outra pessoa concluir a sua ideia, será o momento de fazer um comentário para demonstrar compreensão ou para incentivá-la a contar mais. Espera aí. Pessoas empáticas sempre oferecem a sua opinião e dão conselhos após ouvir o seu interlocutor. A empatia passa diretamente por aconselhar outros indivíduos. Afirmar algo como se fosse uma recomendação a outra pessoa é postura própria dos empáticos. Ixi, fiquei entre a letra C e D. E aí? Será? Por que, professora? Por que, professora? Porque tem momentos que a pessoa não vai nem concluir o que ela estava falando. E você vai ter que estar ali dando um apoio para ela. Ela vai chegar para o doutor aqui, né? Essa mulher desesperada para esse investigador, e vai contar e não vai concluir. E você vai ter que tentar, ó, já intervir, acalmá-la. Olha como que a questão trabalha, gente. As questões de relacionamento interpessoal, elas trabalham a realidade da função mesmo que você vai exercer. Então, qual é a sua função? Se coloca no lugar dela e vai fazer sua prova de relação interpessoal. Qual é a sua função? Se coloca no lugar dela e vai fazer sua prova de relação interpessoal. Tá bom? Então, o erro está onde, professora? Às vezes a pessoa não conclui.
não conclui o que ela está dizendo. Ah, então é a letra D? Sempre vão oferecer sua opinião? Sim. Porque quando uma pessoa empática, a gente viu que é se colocar no lugar do outro, vai ouvir, né? Vai ouvir tudo que aquela pessoa tem para falar, e aí você, muitas vezes, não é sua opinião. Já é a formação técnica, as instruções, né, legais que você precisa, mas sempre tem que ter a intervenção, tá bom? Então, isso é empatia. E a forma de intervir também ali na situação. Então, o gabarito dessa questão é profissional, tá, gente? Claro, você pode ser empático na sua casa, com seu vizinho, pessoal. Dentro do funcionalismo, né, do seu ambiente laboral, é profissional, tá bom? Porque se você levar aí uma opinião pessoal, você pode estar se vinculando a outras situações dentro daquele contexto, e aí pode estar infringindo, inclusive, algumas normas, tá bom? Então, sempre profissional, tá certo? Outra questão. Um dos fatores de qualidade no atendimento ao público é a empatia. A empatia é a capacidade de transmitir sinceridade, competência e confiança ao público, a capacidade de cumprir de modo confiável e exato o que foi prometido ao público, o grau de cuidado e atenção individual que o atendente demonstra para com o público, colocando-se em seu lugar para o melhor atendimento ao problema. Olha a expressão, colocando-se sempre em seu lugar. Também, gente, questão que está seguindo tudo certinho, que não tem individualismo, que está escutando o público e que se coloca no lugar dele, pode anotar. É ela, tá? Essa alternativa. A intimidade que o atendente manifesta ao ajudar prontamente o cidadão, nunca, tá? Aí entra a perspectiva pessoal que não pode ocorrer aí nessa prestação de serviço, ok? Ah, professor, é meu conhecido. Deixa para conversar com seu conhecido fora do ambiente de trabalho, tá? Ali você conversa como um amigo, mas ali no seu ambiente de trabalho, naquele atendimento, é somente inerente às suas funções e também o que se aplica em relação às leis e às normas, tá bom? A habilidade em definir regras consensuais para efetivo atendimento, a gente está falando, né, de eficiência, de um princípio sendo aplicado aqui. Não é a empatia. A gente viu aqui, então, que é o grau de cuidado, né, nesse atendimento individual. Motivação. Gente, a motivação é algo fundamental para a nossa vida, para sobreviver, né? Eu não sei que tempo que eu tenho aqui agora. Ok, obrigada. Mas a motivação, para a gente acordar, a gente precisa dela. Obrigada. A gente precisa dela. Ah, professora, então, imagine você acordando desmotivado, mas por quais motivos? Então, pessoal, a motivação, ela vai depender do cumprimento de necessidades básicas, tá? De um ser humano, que essas necessidades, elas foram organizadas por Maslow, tá? Elas foram organizadas por Maslow dentro de uma hierarquia de predomínio relativo. Então, são necessidades essenciais à sua própria vida. Então, a motivação ela vai depender das necessidades que um ser humano precisa para sua sobrevivência. É exatamente isso, tá bom? Lembra que a professora falou? Você vai se sentir motivado se tiver 2 galões de água e luz sem pagar? Vai levantar motivado? Não. Mas a gente tem um outro aspecto, que é a motivação que nós recebemos quando tudo isso está acontecendo e eu vou buscar alguma possibilidade para melhorar e sair dessa situação, né? Mas a gente vai trabalhar a motivação aqui nesse aspecto. Sem necessidades básicas sendo atendidas, eu não me sinto motivado a melhorar, né? E a produzir. Porque a gente está falando de entrega de serviço, né? E a produzir. A seguir, nós temos a representação dessa hierarquia, tá? Primeira, autorrealização profissional. Você não está conseguindo fluir no seu trabalho. Você vai para ele feliz? Você vai chegar amanhã nele? Não está indo, não estou conseguindo. Não. Autoestima, reconhecimento, respeito.
não estou tendo respeito no meu trabalho, respeito pela entrega dos meus serviços, né? A autoestima já entra nesse sentido. Então, ó, a motivação já começa a não ser aplicado aqui. Contato social, amigos, família, o que está acontecendo dentro do meu núcleo familiar, de família, está legal? Vai acontecer, né? Estarei indo para o meu locus de trabalho motivado para produzir, entregar o meu serviço com qualidade? Cuidado. Segurança, material, tenho casa, tenho carro, meus filhos estão indo para a escola, né? Tenho comida, estou pagando as minhas contas em dia, influencia aí em relação à motivação. Necessidades fisiológicas, alimentação, saúde, como é que está acontecendo? Não tenho um plano de saúde, não estou conseguindo tratamento para minha doença, né? Também entra essa situação da motivação, ok? Professora, por que você traz o professor Maslow para... Alguns chamam de Maslow, eu chamo dele de Maslow. Você concorda com ele, com os ensinos dele? Porque quando a gente pensa que todas essas motivações aqui, todas essas situações, elas vão desencadear a minha saúde física e mental, eu entendo que eu não cumprindo aquela escala, né, de necessidades, não tendo como suprir, a minha motivação não vai acontecer, tá bom? Então é importante isso, porque se aparecer na sua prova o nome do Maslow e trazendo essa escala de necessidades, vocês vão... A questão que vai aparecer é como essa aqui, ó. Tá? Vocês vão sempre marcar essas que ele indicou ali, não tenho saúde, não tenho alimentação, isso impõe que eu não vou produzir no meu local de trabalho. É essa a ideia, tá bom? Fenômeno que depende de inúmeros fatores, olhem só, para existir. Dentre eles, o cargo em si, ou seja, a tarefa que o indivíduo executa, as características individuais e, por último, os resultados que este trabalho pode oferecer. É uma força que se encontra no interior de cada pessoa, estando geralmente ligada a um desejo, e dessa forma, as suas fontes de energia estarão dentro de cada ser humano. O que a gente está lembrando aqui das necessidades, né? As necessidades, a força do desejo, ela vai estar dentro de mim, ela que vai desencadear a minha motivação ou não, tá bom? O que é isso? Né? Vai tratar do quê? Liderança? Delegação? Delegar alguma coisa? Né? Indicar uma ação, um ato para outro servidor? Não tem nada a ver. Motivação? Descentralização? Descentralizar poder, atividades? Não tem nada a ver. Então, você entendendo a ideia de Maslow, você responde essa questão aqui bem facilmente, tá? Motivação. As relações e o ambiente de trabalho. Gente, na verdade, nós nos relacionamos e precisamos das relações interpessoais desde que começamos a ir para a escola, né? Então, olha só, a gente vive grande parte do nosso tempo no nosso trabalho, não é? Olha, né, se a gente for comparar o tempo que ficamos em casa, que de fato damos atenção para a nossa família, isso é fato. Só que essa convivência, ela não começa quando você inicia o seu trabalho, né? Lá com seus 17, 18, 14 anos, como menor aprendiz. Não, pessoal. Ela começa na escola, tá bom? Já tem ali os seus traços na escola, que você começa a conviver com grupos, né? E você realiza atividades ali que você considera como trabalhos, precisam entregar para a professora, na faculdade, os grupos, né? Então, a ideia aqui das relações do ambiente de trabalho, ela surge da nossa vida, de todos os ambientes que nós já passamos na nossa vida, inclusive dentro da nossa casa, tá bom? Tá gerindo bem a casa? O negócio tá fluindo ali com a sua família? Porque vai refletir no trabalho. Não adianta dizer que não. Eu tenho que dissociar. Gente, a gente fala isso de boca para fora, da boca para fora. Por quê?
Porque as competências técnicas, elas dependem das nossas competências humanas. Nós vimos que para as relações interpessoais, nós precisamos dominar bem a intrapessoal, que é eu comigo mesmo, ok? Sempre lembrar disso. Elas não se devem influenciar, porém a realidade é diferente do contexto. Elas acabam interferindo, porque, assim, é claro que você tem que entregar o seu trabalho, mas, por exemplo, você descobre que o seu marido está com câncer, ou que a sua mãe está com câncer, você vai para o trabalho com a mesma motivação, você vai conseguir entregar aquela meta como você conseguia antes? Alguns sim, mas a maioria não, pessoal. Você está doente, não está bem psicologicamente, a gente pode lembrar eu posso me lembrar de algumas situações. Eu não consigo entregar o meu trabalho bom, como eu entregaria se estivesse tudo bem, como eu estou aqui, adorando estar aqui em sala de aula. Para mim, isso é vida. Então, existem situações e momentos que, sim, fatores vão influenciar para essa entrega, da prestação de serviço. E todos os nossos relacionamentos podem refletir, sim, no nosso locus de trabalho. Tá bom? Então, quanto melhor as competências interpessoais, maior o nível de cooperação que nós vimos. Desenvolver essas competências é possível e, sobretudo, necessário, tá? Nas empresas, não são os setores que se relacionam, gente, mas somos nós, as pessoas. Então, essas relações intersetoriais, elas dependem das relações interpessoais. Nossa, professora, eu estou lembrando do início da aula. Exatamente, a gente está voltando, olha só. Como eu disse para vocês, o conceito de inter e intra estará em todas as questões que vocês forem resolver desta disciplina. Então, como deveria ser a relação interpessoal no trabalho? Esse relacionamento, então, é a conexão entre as pessoas, que estão ali naquele círculo social, seja no trabalho ou em qualquer outro meio do seu convívio. Ele é importante para que possamos construir boas conexões nos diferentes aspectos da vida. Lembra da rede? Network. Vamos lembrar da rede network. Então, olha só. Os relacionamentos de trabalho são diferenciados por 2 motivos. Não escolhemos nossos colegas, tá vendo? Não escolhemos os nossos colegas, nem os nossos chefes, nem clientes ou parceiros. Então, eu tenho que seguir minha vida no meu local de trabalho e respeitá-los, tá? Por mais que você não tenha afinidade, lembra? Não tem afinidade. Mas eu estou ali, eu tenho que respeitar o local dele, a postura dele, e ele tem que respeitar a minha também. Precisamos funcionar bem juntos, independentemente do grau de afinidade que temos com as pessoas, ok? Vamos começar a aplicar isso já na segunda-feira, no nosso local de trabalho? Você já vai estar treinando para quando você entrar no seu concurso público, Empresas são resultados de pessoas. Gente, eu trabalho num lugar que eu amo trabalhar, sinceramente. Porque o meu local de trabalho é resultado das pessoas que estão ali, da minha chefe, do meu chefe. Então, percebam, você trabalha num lugar que tá legal, Tá legal? Então, é resultado. Você está atuando aí e buscando as melhorias nas suas relações interpessoais, todas essas situações vão resultar lá no seu local de trabalho. Questão: o bom relacionamento com colegas de setor e no atendimento ao público depende muito das habilidades comportamentais, que são posturas e comportamentos positivos importantes em qualquer tipo de relação humana. Dentre as características abaixo, a única que não pode ser considerado um comportamento positivo no ambiente do trabalho é respeito às normas, não pode ser considerado. Individualismo, organização, trabalho em equipe. Individualismo, certo? Por quê? Porque a gente não pode, estar ali dentro de um casulo e não compartilhar, não cooperar com nada com os nossos colegas. Então, individualismo. Funcionamento de equipes, para a gente terminar. Nenhum homem é uma ilha, completo em si próprio. Cada ser humano é uma parte do continente,
uma parte de um todo. Quem falou isso para nós foi o John Donne. Eu gosto muito de trabalhar, né, dentro dessa questão do funcionamento de equipes. Muitos colaboradores, a gente sabe que exercem o seu trabalho assim de forma impecável, né? Sozinhos. Só que quando eles são inseridos nesse contexto de equipes, já se torna difícil. Se torna difícil se submeter à liderança, se torna difícil romper com a individualidade, compartilhar informações, tá bom? Então, nós temos esse tipo de situação. O trabalho em equipe é parte das nossas vidas. A gente viveu isso desde o início na escola, né? Quando a gente começa lá no prezinho, no jardim, o que trabalham conosco, além, né, da coordenação motora, é a socialização. Por isso que é muito importante a criança, já com 4 anos, ir para a escola, para a creche. E a partir disso, a criança vai crescendo, você foi crescendo, né? E criando habilidades conforme essa inserção em grupos, em equipes, tá bom? Ao entrar na vida corporativa, a gente percebe que tudo isso se repete. Constantemente, você é inserido em algum grupo para realizar determinadas ações. Então, nós precisamos, sim, compreender que o relacionamento interpessoal, ele reflete no trabalho em equipe. As pessoas são únicas e é justamente por esse motivo que o trabalho em equipe é tão importante dentro de uma empresa. A reunião de talentos, das suas habilidades, né, as características vão tornar você único. E você única, e você única. E é por meio disso, tá, que nós vamos, que na verdade, dentro de uma organização, será construída algumas equipes que estarão aptas para entregar um serviço de qualidade. Então, sempre, quando você estiver diante de uma questão de trabalho em equipe, sempre vai ter uma situaçãozinha assim, de um indivíduo que ele tem as suas habilidades e precisa, né, encontrar outro grupo de indivíduos que também têm as suas habilidades e ali eles estarão formando equipes, correto? Tá? Vai ser assim a alternativa correta para esse tipo de questão que trabalha a situação de trabalhos em equipes. Como aperfeiçoar os trabalhos em equipes? Eu já falei com vocês, né, que nós temos os treinamentos que as empresas, que as instituições públicas, organizações públicas, elas promovem, tá bom? E, é claro, o próprio talento que a pessoa já possui e que isso vai sendo aperfeiçoado, tá bom? Com essa prática, cada pessoa daquele grupo, ela vai obtendo ou aperfeiçoando as suas competências e as suas potencialidades para cada vez mais você fluir no seu setor, tá bom? Para você fluir lá no seu local de trabalho e atender melhor a sociedade. Nós temos um outro momento, tá? Que já é a aplicação dessas habilidades que foram treinadas em vocês, ou que vocês já possuíam, e onde os membros da equipe sejam capazes de aplicar as habilidades, né, juntamente com as dos colegas, que foi o que a professora disse há pouco, quando todos se juntam com um único propósito, em se tratando de equipe. Se a gente for pensar em dificuldades enfrentadas, né, pelo trabalho em equipe, a gente pode pensar na comunicação. Não é? Vamos pensar comigo? Nós estamos encerrando. Quando eu trabalho sozinha, a minha comunicação é única ali com aquele que eu atendo, né? Mas quando eu trabalho em equipes, tem que ser uma só comunicação, mas que estão inseridas nesse contexto várias pessoas. Então tá, uma boa comunicação clara, né, sem rodeios, é a chave, tá bom? Para que essas dificuldades sejam aí superadas. Então, nós temos que entender que o trabalho em conjunto é necessário para alcançar a meta, tá? E aí eu trouxe o exemplo de vencer o time adversário com maior número de
gols marcados. Então, cada equipe tem as suas metas e juntas elas irão alcançá-las, tá bom? Mas existem dificuldades que podem atrapalhar. A gente já falou, individualismo, ausência de flexibilidade, tá? Falha na comunicação, muito importante isso. Nesse tipo de questão, a comunicação, ela sempre vai estar vindo aqui como uma alternativa correta, tá, gente? Vocês vão ver agora na questão que nós vamos trabalhar. Então, impedimentos que vão atrapalhar o trabalho em equipe, dentre vários outros, mas os mais importantes. O individualismo, a ausência de flexibilidade e falha na comunicação, que julgo eu ser a mais importante, a falha na comunicação. Os trabalhos em grupos e equipes são muito comuns nas organizações públicas e privadas, mas nem sempre o trabalho em equipe é a melhor solução. Uma desvantagem do trabalho em equipe é desestimular a criatividade organizacional. Ela estimula, né? Dificultar o desenvolvimento de lideranças, requerer um menor número de reuniões, dificultar a participação dos funcionários nas decisões, lembramos do feedback, exigir maiores demandas de comunicação. Então, é uma questão aí que precisa ser vencido, embora o trabalho em equipe é muito mais proveitoso, mas é algo que precisa ser pensado enquanto há comunicação. Porque, sim, pode ser um obstáculo, se houver falhas nessa comunicação. Às vezes não é nem possível realizar essa questão de trabalho em equipe, né? Igual, eu mexo com obras, então eu tenho bastante funcionários. E o problema que eu vejo muito grande dentro da obra é a questão de feedback, a questão de quando vai chegar, porque isso começa 15 minutos, quando vai dar 1 hora, então querendo bater no outro, quebrar a cara, matar o outro lá fora, vai dar uma confusão. Exatamente. Então, às vezes, eu lido com isso, né, questão de liderança, às vezes eu evitar o trabalho em equipe por questão de você ocorrer lá depois. Aí você entra naquela questão que nem sempre vai ser, né, ser a melhor opção, né? Nesse caso, não é a melhor, você já identificou enquanto líder que não é a melhor opção, mas na maioria das vezes dá para se trabalhar, mas é claro, sendo verificado, né, essa possibilidade, como você pôde aí verificar, tá bom? Ótimo, ótimo mesmo. Gente, muito obrigada, muito feliz por vocês, eu desejo êxito na prova, quero ver o nome de vocês na lista de aprovação, tá bom? E parabéns pelo engajamento. Muito obrigada. Parou de transmitir? Quero agradecer a todos e a todos que estão aí nos assistindo no YouTube, no Facebook. Professora Nayara, pela presença, pela ótima aula aí. E para o pessoal da Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, retornamos às 5 com a aula de Física, tá? E para quem quiser acompanhar agora a aula que está tendo lá, não lembro agora, mas quiser dar uma olhada de qual? Penal? Direito Penal, pode estar acompanhando lá na sala, tá? E também pelo YouTube. Desde já agradeço.